Finalmente chegou o dia do nosso primeiro vídeo de inglês do zero. Para você que não sabe nada de inglês e precisa de um curso que te ajude a entender essa língua, seja bem-vindo ao nosso canal, o Canal Sei. E eu quero dizer para você que até quem sabe alguma coisa de inglês, tenho certeza que vai aprender alguma coisa aqui com a gente. Vamos lá então? A gente vai ter essa aula focada em inglês básico, desde o zero até você começar a se expressar em inglês usando os conceitos mais básicos da língua. Eu sou o professor Yuri Teastai e a gente vai juntos nesse curso. Let's go! Então, roda a vinheta! Pra gente começar, eu quero que você imagine a seguinte cena. Você está saindo de casa e você vai assistir uma peça de teatro. Para essa peça fazer sentido, alguns elementos eles são essenciais. Alguns são só decoração, mas tem coisas ali nessa peça de teatro que não podem faltar. A primeira coisa que você tem que ter numa peça de teatro são atores. Um ator principal, atores coadjuvantes, pessoas que vão fazer parte da cena, certo? A segunda coisa que você vai ter é uma ação, um desenrolar, uma história, um clímax. Ações têm que acontecer. Você tem que conhecer quem são e o que eles fazem naquela peça para que você tenha vontade de assistir. Por último, não pode faltar um cenário, não pode faltar um dia, uma tarde, uma noite, não pode faltar um local, não pode faltar um contexto. A língua ela funciona quando você tem sujeitos que fazem parte daquela cena, daquela história. Você pode ter um sujeito principal, você pode ter sujeitos secundários, pode ter coadjuvantes. A gente tem que ter verbo, ação ou um estado. A gente tem que ter alguma coisa que caracterize um movimento nessa peça. E a gente também precisa de contexto. Por exemplo, onde, quando, por quê, que horas, com quem. Se você entender como a frase funciona, maravilha. Você já está a um passo além daquilo que você precisava saber. Agora, eu quero começar falando da primeira coisa que você precisa nessa peça. Quem são os atores dessa peça? Ou seja, dessa frase. Quem são as pessoas que fazem parte dela? O nome dessas pessoas são os sujeitos. É uma pessoa, uma coisa, um animal, um lugar, uma sensação. Alguém tem que protagonizar essa cena. Então, a gente vai chamar essas pessoas, lugares, coisas de sujeitos. Vamos ver quem são esses sujeitos. O primeiro sujeito sou eu. Se eu vou protagonizar essa cena, eu tá aí, ó, para você. I. Eu em inglês, ele é representado pela letra I maiúscula. A tradução de eu é I. Apesar de se escrever com I, a pronúncia desse pronome é I. É assim que se fala eu em inglês. I. Esse som é o mesmo da letra I, tá? Depois, nós vamos falar sobre uma segunda pessoa. Se eu tô conversando, tem eu, I. E agora eu vou falar para você a segunda pessoa de uma conversa. Você. You. You é a segunda pessoa da história. É com quem eu estou conversando. Então, geralmente, esses dois pronomes são os mais usados da língua inglesa. Ou eu falo de mim, ou eu falo de você, com você, pra você. Resumidamente, esses dois pronomes são os mais importantes que você precisa ter. Agora, eu quero falar para você sobre pessoas que não fazem parte da nossa conversa aqui diretamente. Pessoas que fazem parte de maneira terceirizada. São as terceiras pessoas. A terceira pessoa, ela é caracterizada pelo sexo masculino. He, ele, she, ela. E aqui vem uma diferençazinha importante. It, esse pronome que você está vendo aí, ele é um pronome que ele é usado para coisas ou animais. A gente está falando sobre coisas que estão no singular. Inclusive tem um filme famoso que o nome do filme é It, a coisa. Justamente porque, apesar de ser um palhaço, apesar de ser uma espécie de ser humano, é tratado como um bicho, como um monstro. E por isso ele não usa o pronome he, o sujeito he. A gente vai ter agora esse mesmo cenário que você acabou de ver, só que agora a gente vai trazer os plurais. Lembra que eu falei para você sobre eu e você? A gente pode juntar esses dois pronomes. E aí você vai ter o pronome we, ou seja, eu e você, nós. Então nós em inglês é we. Se eu quiser falar sobre você no plural, eu falo o mesmo pronome, you. E para saber a diferença entre você ou vocês em inglês, aí tem que ter contexto. Por exemplo, você é um aluno. You are a student. Duas coisas me ajudaram a saber que essa frase está no singular. A primeira, o uso do a, que em português quer dizer uma ou um. E a segunda é a palavra student, que está no singular. Então eu sei que eu estou falando de uma pessoa só. Já no plural, eu vou dizer you are, olha aí, não tem mudança nenhuma até aqui. You are students. Esse Szinho caracterizou o plural. E assim eu sei que eu estou falando de mais de uma pessoa. Ou seja, vocês são alunos. Já quando a gente vai falar sobre uma pessoa, uma terceira pessoa, ele, ela,
mas essa pessoa ou essa coisa, esse lugar, ele tá no plural? Então eu quero falar de 2 meninos, ou 2 meninas, ou 2 coisas, ou mais, né? Aí eu vou ter que falar o he com o plural dele, que seria they. Você percebeu que de he para they, ou seja, do singular para o plural, eu adicionei a letra T e a letra Y. Então, na verdade, a gente fez meio que um aproveitamento do he para fazer o plural dele, they, que significa eles. Interessante que esse they também é um plural de ela. Ela, she, elas, they. O it, que é usado para coisas, animais, etc. Esse it, ele também tem um plural. Se eu estiver falando ele, um cachorro, uma casa, tudo bem, vou usar o it. Mas se eu fizer essa mesma frase no plural, se eu quiser falar sobre as casas, são elas, ou seja, they. Então, they é o plural para pessoas do sexo masculino, é o plural para pessoas do sexo feminino e também é o plural para coisas, de maneira geral, ou animais, ou lugares. Então, os países, eles, they. Os cachorros, os gatos, eles, they. As cores, they. Então, agora você tem um panorama geral de pronomes. Ou o pronome se refere a mim, olha aparecendo em inglês aí, ou a você, ou a ele, ela, a uma coisa, um animal, e também quando nós dois estamos incluídos, ou então quando nós estamos falando de você e de uma outra pessoa que está com você, de vocês, e aparecendo aí para você, ó. E quando eu estou falando de uma coisa ou de um animal, um lugar, uma pessoa, e essas coisas estão no plural, também vamos usar o they. Sobre pronomes, ou seja, sobre os atores dessa peça, nós já encerramos. Então você já aprendeu agora tudo sobre os sujeitos. Na verdade, eu estou usando a palavra sujeito aqui, mas esses nomes que você está vendo aí, eles são pronomes. Ou seja, eles estão ali pronome, por causa do nome. Meu nome é Yuri. Yuri é quem? É ele. Ele está substituindo o nome. Ele está ali por causa do nome. Por isso a palavra pronome. Agora, eu quero falar para você sobre o segundo caso. Eu quero falar para você sobre o verbo. Lembra daquela peça de teatro onde você tinha que ter uma ação, alguma coisa que justificasse você ir assistir aquela peça? Agora a gente vai para a coisa mais importante de uma frase. Na minha opinião, o verbo ele é a coluna central de qualquer língua. Vamos falar um pouquinho sobre verbo. Eu quero começar falando para você sobre o verbo, fazendo uma outra historinha, contando uma outra parábola para você. Eu me lembro que uma vez eu estava num shopping e eu vi uma piscina de bolinhas daquela muito grande. Ela tomava o centro do shopping inteiro. Quando eu fui ver aquela piscina de bolinhas, ela estava repleta de bolinhas de uma cor só. Prestando atenção, eu vi num cantinho uma bola de outra cor. Eu quero que você imagine que nessa piscina de bolinhas, agora a gente tem uma piscina de verbos. Cada bola ela é um verbo. Por que todas são da mesma cor? Porque todas elas seguem a mesma gramática, elas seguem a mesma cor, o mesmo padrão. Daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer melhor. Mas agora eu quero que você imagine uma piscina com todos os verbos da língua inglesa. Cada bolinha que você pegar é um verbo diferente. Comer, dormir, falar, vender, partir, e todos os verbos estão dentro dessa piscina. Agora eu falei para você que tem uma bolinha que ela tem uma cor diferente. Em inglês, eles dividiram os verbos em duas categorias. Esses verbos que dão origem à frase, que fazem a frase ter sentido, eles são divididos assim: verbos de ação ou não ação, mas que representam alguma imagem. Dormir, comer, falar, vender, partir. Gostar, que não é uma ação, né, mas é um sentimento, uma sensação. Amar, odiar. E eles todos têm uma cor, mas tem uma bolinha que tem uma cor diferente. O verbo ser. Com certeza você já ouviu sobre esse verbo nas aulas. Eu me lembro quando eu era aluno, eu ouvi o tempo todo. Na primeira aula de inglês, na quinta série, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, tudo que eu ouvia era sobre o famoso verbo be, que o povo chama de verbo to be, mas não é bem esse o nome dele. Daqui a pouco você vai entender melhor. O que a gente precisa entender é todos os verbos da língua inglesa, verbos que expressam imagem, que são importantes, os principais de uma frase, eles ficam dentro de uma piscina de bolinhas e todos têm uma cor. E só um tem outra. Sabe o que isso quer dizer? Que só o verbo be tem uma gramática exclusiva para ele. Porque o verbo be é o único verbo que expressa um estado, uma essência. O único verbo em inglês que fala sobre essência é o verbo be. Portanto, ele vai ter uma gramática exclusiva. Isso é extremamente importante. E eu não entendia isso quando eu era aluno. Talvez você também não. Por que o professor fala tanto sobre o verbo be? Por que ele é o mais importante? E a gente ficava sem entender. Em inglês se usa uma gramática exclusiva para esse verbo. E uma outra gramática que vai abraçar todos os outros milhares de verbos ou bolinhas dentro dessa piscina. Agora que você já está entendendo um panorama geral de verbos, eu quero falar sobre o complemento. Esse é bastante rápido. O que acontece é que os complementos eles servem só para dar um fechamento para essa frase. Eu posso falar, por exemplo, eu estudo todo dia. Quando? Eu estudo em casa. Onde? Eu estudo
Porque gosto. Motivo. Você percebe? O complemento ele dá um endereço para a sua frase. Agora, nós já chegamos na fase 1. A fase 1 é entender os 3 principais módulos de uma frase. Eu acho que agora você já entendeu, né? Quero agora falar com você sobre aqueles 2 primeiros pontos que a gente conversou hoje. Sobre sujeito, ou pronome, e sobre o verbo. Mas agora eu quero linkar esses dois. Para isso eu vou ter que usar o nosso famoso verbo to be. Agora a gente vai começar a fazer essa junção do verbo e do sujeito. A gente vai começar a casar esses dois. Talvez você já tenha ouvido a palavra conjugar, mas eu quero explicar essa palavra para você para ela ficar entendida de vez. Conjugar é juntar 2 coisas diferentes. Por exemplo, imagina aquela cama que está ligada a um armário e os dois formam um móvel só. Aquilo é um móvel conjugado. Quando eu estou casado e a minha esposa está comigo, ela é minha cônjuge, porque nós estamos ligados e somos pessoas diferentes. Um verbo conjugado, ele é um verbo ligado a outra palavra que não seja um verbo. Então você vai pegar 2 coisas diferentes e juntá-las. Então elas vão ficar juntas, conjugadas. É isso que é um verbo conjugado. E agora a gente vai linkar o verbo ao sujeito. Vamos usar o exemplo do verbo be, que é o verbo mais famoso. Mas eu quero agora falar um pouquinho sobre ele para depois a gente ligar. O verbo be, ele tem uma gramática especial porque ele é o único verbo que tem uma essência. Quando eu for falar do verbo to be, eu vou falar de um verbo que ele é exclusivo na língua inglesa. Lembra da piscina de bolinha? O verbo be, na verdade, é chamado de verbo to be de forma errada. Sabe por quê? Porque essa palavrinha to que você vê antes do verbo, ele só serve para deixar o verbo no infinitivo. Vamos fazer um paralelo rapidinho no verbo infinitivo aqui. Verbos infinitivos são verbos na sua forma básica, sem a conjugação. Um verbo que está solto, na forma original. Trabalhar, vender, dormir. Esses verbos, então, eles não têm por que estar junto com outra coisa. Em inglês, para você criar um verbo conjugado, basta você colocar o to na frente do verbo. Olha como é que fica em português. Dançar, vender, dormir, pôr. Esse destaque que você está vendo no fim dos verbos é como em português a gente faz verbos no infinitivo, com essas 4 terminações. Já em inglês, não. Em inglês, basta você adicionar a palavra to antes do verbo e você vai ter o verbo no infinitivo. Olha só. Dançar, to dance, vender, to sell, dormir, to sleep, pôr, to put. É bem mais simples, né? Em inglês a gente vai ter apenas o to antes do verbo. E é por isso que a gente tem o famoso verbo to be. Na verdade, o verbo é o verbo be. To não é verbo. O to ele só serve para deixar o verbo com a terminação. A versão em português desse verbo é ser ou estar, só por causa do to. Então, na verdade, nós temos o verbo be, ok? Agora, eu quero fazer a ligação do verbo be com os nossos sujeitos, que a gente já aprendeu agora há pouco. Para isso, você vai pegar o verbo be e você vai ter que transformar ele para ele poder encaixar com o sujeito. Você não pode falar I be, he be, she be, it be, you be. É como se você falasse eu ser, você ser, nós ser, ele ser. E para isso a gente modifica o verbo. Em português você vai dizer eu sou. Já em inglês você vai dizer I am. Você já deve ter visto isso antes, né? Mas mesmo que você nunca tenha visto, basta você entender que o verbo be e o verbo am, eles são a mesma pessoa. O be, ele só mudou a cara dele, mudou a forma dele para ele poder encaixar com I. Inclusive esse am só dá certo com I. Assim como em português o sou só dá certo com eu sou, em inglês o am só dá certo com I am. Já na terceira pessoa, he, she, it. É interessante porque os 3 vão ter uma modulação do be igual. He is, she is, it is. Em português, você vai ter o verbo modificando para cada sujeito. Então você imagina, nós temos 6 pronomes, você vai ter 6 variações de verbo. Em inglês não. Em inglês eles pegam por bloquinhos. Então, na terceira pessoa basta você falar is. Vamos lembrar que esse is é o be, tá? A gente só mudou a cara dele para poder linkar com he, she ou it. E no plural? No plural, basta você pegar o be e a gente vai transformar a cara dele, deixando ele com a cara de are. Esse ezinho não tem som, ok? R, com esse sonzinho de Agora, você tem o be que mudou de cara e agora tá com o rosto, tá com a feição de are, para ele poder encaixar nos plurais. We are, you are, they are. Percebeu? Então, na verdade, o que você fez foi simplesmente pegar o verbo que estava puro e você mudou a cara dele para ele poder conjugar, linkar. Apesar de a gente dizer you are, não existe uma versão do you is. Ou seja, não tem um você é e vocês são. O motivo é que pelo contexto você consegue entender.
Então eles preferiram não dobrar o you e fazer uma versão de singular e plural, e aí ficou apenas you are. Agora, a tradução de you are, ela pode ser uma tradução para singular ou para plural. O contexto vai te ajudar a entender isso. You are a student, você é um aluno. You are students, vocês são alunos. É assim que funciona para a gente fazer conjugação verbal. Link de verbo com pronome. Ainda falando do be, existe uma coisa em inglês que não tem na língua portuguesa. Preste muita atenção nisso. Em inglês, você tem uma coisa chamada verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele serve para que você seja ajudado nas frases. Em português, basicamente, a gente fala assim: eu sou, eu não sou. E quando vai fazer uma pergunta, a gente muda o tonzinho, né? Eu sou. Em inglês, para ficar mais fácil de você poder saber que é uma pergunta ou para a negação ficar um pouco mais clara, a gente vai ter que fazer um auxiliar, a gente vai ter que usar um auxiliar para ajudar essas palavrinhas. Na afirmação, quando está tudo afirmativo, um auxiliar não é necessário. Ele existe na frase, mas ele não vai ser usado. Então, por exemplo, na frase você é, vai ficar you are. Na negação, você vai ter que usar o not, que significa não. Mas o problema é que para usar not, ele não pode ficar sozinho. Toda vez que você tiver na frase um not, você vai ter que usar um auxiliar com ele. A frase negativa ficaria I am not, you are not, he is not. Agora você já vai entender uma coisa. O verbo to be é especial porque ele é o único verbo da língua inglesa que é verbo e auxiliar ao mesmo tempo. Ou seja, na afirmação ele fica quietinho ali. Na negação, ele além de funcionar como verbo, ele tem uma dupla função e ele conecta com not. E na interrogação, ele vai passar para frente do sujeito para você saber desde o início que essa frase é uma pergunta. Estranho, né? Em outras línguas isso também acontece. Por exemplo, na língua espanhola, eles colocam um ponto de interrogação de cabeça para baixo. No francês, eles modulam o verbo jogando o verbo para frente do sujeito para você também saber que é uma pergunta. Em inglês, eles usam uma coisa chamada verbo auxiliar. E com esse verbo, passando para frente do sujeito, você começa a ler a pergunta como se fosse uma pergunta. Não precisa do ponto de interrogação no final. Claro que a gente vai usar também o ponto de interrogação, mas ele já está te dizendo mais ou menos assim: olha, você está me lendo aqui na frente, está estranha a frase, mas é para indicar para você que lá no fim vai ser uma pergunta. E aí você já lê com tom de pergunta. Isso é interessante. Então, o verbo to be, fazendo uma revisão rápida, ele é verbo e auxiliar ao mesmo tempo. Qual outro verbo que faz isso? Nenhum. Todos os outros verbos principais de uma frase, eles são apenas verbos. Eles não têm uma função auxiliar, apenas a função principal de verbo. Por isso o verbo to be é tão importante e tem essa gramática separada que você está vendo agora. Agora eu quero te mostrar uma tabela para você ver toda essa informação que a gente viu aí. Olha só, na afirmação você vai ter os 3 bloquinhos. Os sujeitos vão ser divididos na primeira pessoa, nas pessoas do singular e nas pessoas do plural. Eu sou ou eu estou, I am. Eu não sou, eu não estou, I am not. E na interrogação, am I? Na terceira pessoa, he is, she is, it is. Ou seja, ele é ou está, ela é, está, e para coisas também. Na negação, ele não é, he is not, ela não é, she is not, e por aí vai. Na interrogação, você vai botar na frente do sujeito o nosso auxiliar, que nesse caso é o mesmo que o verbo be. Então fica am I, is he, is she, e por aí vai. E para fechar, eu quero falar um pouquinho para você por que a gente não faz igual em português. Na negação, por exemplo, por que eu não pego o verbo be e eu deixo depois do not? Eu não sou. I not am. Faria sentido, né? Bom, faria sentido olhando pelo nosso ponto de vista. Mas a língua inglesa ela foi construída para que você pudesse fazer o auxiliar sempre conectado ao sujeito. Você percebeu que em momento nenhum o auxiliar, que nesse caso é coincidência, ele também é igual ao verbo, é o verbo be, que também é auxiliar. Você percebeu que ele não sai de perto do sujeito? Olha só, I am, está um conectado com o outro. Então auxiliares eu posso dizer que eles também ficam conjugados ao sujeito. Na negação, I am, e aí depois vem o not, porque eu não posso desconectar o auxiliar do sujeito. Na interrogação, am I? Eu sei que é estranho falar isso, mas o som fica estranho, né? Mas essa é a estrutura da língua inglesa e é assim que funciona. E agora você entendeu basicamente tudo sobre o verbo be. Ele é o único verbo da língua inglesa que, além de verbo, é auxiliar. Como verbo, ele vai expressar a imagem e como auxiliar, ele vai estar conectado ao sujeito o tempo todo. Resumindo, o que um auxiliar faz numa frase afirmativa? Nada.
Então, a função de auxiliar do verbo be está desligada. O que o auxiliar faz na negação? Opa, ele agora aparece na frase e ele está funcionando como um ajudador, um auxiliar do not. Na interrogação, o que o auxiliar faz? Ele fica ligado, aparece na frase e ele serve para ajudar a frase inteira, para você saber desde o início da frase que ao final dela vai ter uma pergunta. Então você já vai ler como pergunta, não importa o tamanho dela. Agora, eu quero falar para você uma última coisa sobre o verbo be. O verbo be, ele não traz diferença entre uma essência temporária ou uma essência permanente. Como assim? Entre dizer eu sou ou eu estou, para eles não faz diferença. Pelo contexto você entende se é uma coisa temporária ou permanente. Quando eu digo eu sou Yuri, está claro que eu sou Yuri até o fim da minha vida. Agora, quando eu digo eu estou feliz, está claro que isso é uma coisa que pode mudar. Por isso, em inglês não há necessidade de você ter um verbo para coisas temporárias e outro para coisas permanentes. O I am serve para esses dois casos. O he is ou she is e por aí vai serve para os dois casos. Aí, em português, a gente tem que tratar o verbo be como o verbo ser ou estar, porque na nossa língua existem os dois verbos. Bom, fechando a nossa aula, eu quero falar agora sobre o final do verbo to be. Como é que eu faço para saber tudo mesmo sobre o verbo be? Existe uma coisa em inglês chamada contração. A contração ela serve para deixar a fala mais dinâmica, mais fácil de você poder entender, mais rápido de você falar. Em português, você pode dizer eu estou bem ou eu tô bem. Eu sou legal ou eu sou legal. A gente faz essa espécie de diminuidinha na palavra, né? O verbo to be também vai ser assim. Olha de novo a tabela. Agora, eu quero te mostrar como falar mais rápido. É mais ou menos simples. É só você tirar a primeira letrinha do verbo be e você substituir por um tracinho. Esse tracinho, ou apóstrofe, ele serve para você saber que agora a frase está um pouco mais fácil de ser dita. Portanto, I am vai ficar I'm. Desse jeito mesmo, repete aí. I'm. Ele é, he is. Se você quiser falar de um jeito mais rápido, é possível. His. She is, she's. Como se você fosse tirar uma foto, she's. It is, it's. It's. We are, we're. You are, you're. Eles são, they are, they're. There. O som é mais difícil aí, né? Vamos de novo? I'm, his, she's, it's, we're, you're, there. Qual é a diferença de um para o outro? Isso que você está vendo agora que é contração é usado para fala. Dificilmente a gente usa para textos. O outro, a forma descontraída, ou seja, normal, aí você pode tanto usar de forma oral como na forma escrita. O ideal é você não usar contrações na hora que você for escrever um texto, justamente porque ela só serve para deixar a fala mais rápida. Aqui a gente encerra a nossa aula 1 do Inglês do Zero. Fica ligado, porque eu vou gravar novos vídeos para você explicando um pouco mais sobre outros verbos. Na aula que vem nós vamos falar sobre os verbos de ação ou não ação, verbos que têm uma gramática própria, e você vai poder contrastar o verbo be com os outros verbos. Espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula, ok? See you. Bye bye.